Boa noite todos aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Ronise Luz, eu sou terapeuta, formada em psicanálise, sou artista plástica, eu escrevo, ou seja, são muitas as coisas, muitos os interesses, e um dos maiores interesses são os livros. São as leituras e principalmente as reflexões. É muito bom quando a gente encontra alguém que leu um livro, que nos fez aí alguma mudança, alguma diferença interior, e a gente encontra uma pessoa que também leu, se interessou pelo texto e quer trocar ideia sobre aquilo. E é com esse intuito que eu vou gravar esse vídeo aqui hoje, para a gente fazer uma leitura comentada do livro de Eckhart Tolle, O Poder do Silêncio, aonde quem já leu O Poder do Agora vai estar aí se aprofundando cada vez mais nessa sabedoria interior. Eckhart Tolle ele vai trazer muito fortemente isso de que todo o poder do entendimento está dentro de nós, que o caminho é para dentro, que a gente precisa mergulhar muito profundamente aí dentro de nós, né? Assim como no cristianismo nos é ensinado que o reino de Deus está dentro de nós, ou seja, essa viagem para o interior, para descobrir aí a verdade e a gente encontrar a paz interior, que é o que eu acho que, principalmente nesse mundo hoje em dia, é o que mais nós estamos procurando, como vivermos em paz, apesar do caos do mundo. E nesse livro, O Poder do Silêncio, ele já vem, logo na entrada, no prefácio, um trecho para a gente parar aí para pensar, para quem está procurando aí gurus, procurando alguém que dê uma solução para você, alguém que fale para você o que você precisa. E ele diz assim: um verdadeiro mestre espiritual não tem nada a nos ensinar, no sentido convencional da palavra. Não tem nada a nos dizer ou acrescentar. Nenhuma nova informação, nenhum novo credo ou novas regras de comportamento. A única função desse mestre é ajudar-nos a eliminar aquilo que nos separa da verdade do que somos, uma verdade que já conhecemos lá no fundo de nós mesmos. O mestre espiritual existe para descobrir e revelar essa dimensão mais profunda do nosso ser, que é também a paz. Então, Eckhart Tolle, para quem já pesquisou aí mais sobre ele, tem vídeos muito legais aí no YouTube, onde ele fala sobre a experiência transcendente que ele teve, né, numa noite onde ele fala que ele entra num vórtex de energia, ele perde a consciência naquela noite, porque ele estava numa noite de muito sofrimento interno, vinha numa busca muito grande, e ele diz que quando ele acorda pela manhã, é como se ele houvesse se dissociado do ego, das vontades, desse eu pensante, e ele descobre a consciência, o que está por trás das formas, que é aquilo que a gente é de verdade, né? Antes dos pensamentos é o que a gente é o tal do eu sou. E ele fala isso, que na verdade ninguém vai nos ensinar nada. As pessoas podem nos ajudar, um mestre espiritual, ele nos ajuda a descobrir essa dimensão mais profunda do nosso ser, ou seja, a gente só revela aquilo que já existe dentro de nós, não é acumular um conhecimento novo, mas tirar aí as camadas da cebola para que você entre profundamente dentro de você mesmo e descubra aí quem que é você, essa consciência que vem antes do pensamento, antes do corpo material e que observa tudo, né? Os pensamentos é fruto desse cérebro, fruto dessa mente, mas nós não somos os nossos pensamentos. A gente é a consciência que sabe que tem pensamentos, é a consciência que observa os pensamentos. Então, todo o trabalho aí de Eckhart Tolle é nesse sentido. E aí ele continua falando assim: se você busca encontrar num mestre espiritual ou neste livro ideias, teorias, crenças estimulantes ou discussões intelectuais, vai se desapontar. Em outras palavras, se você está procurando algo que leve apenas a pensar, não vai encontrar aqui. E deixará de usufruir da essência do ensinamento que esse livro contém. Porque essa essência não se encontra nas palavras escritas, mas em você. Lembre-se sempre disso enquanto estiver lendo. As palavras
são só indicadores. Aquilo que elas mostram não pode ser encontrado no reino do pensamento, mas numa dimensão dentro de você, mais profunda e infinitamente mais vasta do que o pensamento. Uma das características dessa dimensão é uma paz vibrante e viva. É o que ele fala, que quanto mais a gente vai adentrando nesse reino dentro de nós, nesse campo, né, de autoconhecimento, de saber realmente quem nós somos, de despertarmos para essa nova consciência, quanto mais nós adentramos nisso, o fruto de tudo isso é uma paz que excede o entendimento, lembrando aí um trecho do Evangelho. Portanto, quando você sentir uma paz interior aflorando durante a leitura, saiba que o livro está cumprindo seu objetivo e sua função de mestre. Ele estará lembrando quem você é e mostrando o caminho de volta às origens, que é a sua casa fundamental. Esse não é um livro para ser lido de ponta a ponta, de uma só vez, e depois deixado de lado. Esteja sempre com ele. Abra-o com frequência e, sobretudo, ponha-o de lado muitas vezes, ou passe mais tempo segurando-o do que lendo-o. Muitos leitores vão sentir uma necessidade natural de interromper a leitura, depois de cada ensinamento, fazer uma pausa, refletir, ficar quietos. Não hesite em parar, não insista em continuar lendo extensamente. Só assim o livro poderá cumprir sua função de despertar você e libertá-lo das velhas formas repetitivas e condicionadas de pensar. Então, é um livro, como todos os grandes livros, né? Como todos os grandes livros que fazem uma transformação aí na nossa consciência, não é um livro para você ler de ponta a ponta, mas é um livro para você refletir sobre cada palavra, você parar para pensar, você entrar em introspecção e refletir sobre aquelas palavras, como que elas transformam, o que elas falam aí dentro de você, como é que elas mexem aí com a sua, com o seu consciente, com o seu inconsciente, com os seus sentimentos, que pensamentos vêm dessas palavras, né? Assim como o livro O Poder do Agora, o Praticando o Poder do Agora e O Despertar de uma Nova Consciência, que são os livros que eu li dele, esse aqui também é um livro para a gente estar aí pensando e degustando cada palavra, sem pressa, mas refletindo sobre esse movimento interno. Para quem tem essa vontade de compreender, né, de entrar dentro um pouco mais de si, de encontrar essa calma interior, é um livro que vale muito a pena. E aí, vamos entrar aqui num trecho do livro, para a gente estar comentando. É muito legal, gente, o prefácio. O prefácio já vem com muitas dicas aí, com muitas dicas mesmo, para você ler esse livro, né? Não só com a cabeça, mas deixar que o coração também sinta aí cada palavra. São trechos curtos, né? Em formato, no livro O Poder do Agora, ele fala em formato de sutra, né? Então são pequenos trechos, mas que a gente pode dar uma pausa e pensar como é que isso cala aí dentro de mim, o que eu tiro de ensinamento, né, desse pequeno trecho. Por exemplo, o primeiro capítulo, ele vai falar aí sobre o silêncio e a calma. E ele diz assim: a calma é nossa natureza essencial. O que é a calma? É o espaço interior ou a consciência onde as palavras dessa página são assimiladas e se transformam em pensamento. Sem essa consciência, não haveria percepção, não haveria pensamentos, nem mundo. Você é essa consciência em forma de pessoa. Esse é um dos ensinamentos mais lindos, mais poderosos, mais transformadores aí da vida da gente. E não é um ensinamento que você apreende uma vez só na vida, pelo menos isso não é para mim ainda. Eu tenho lapsos de consciência. Eu vim de uma semana aí bem corrida, né, com muita ideia de fazer muita coisa, mas eu estava muito atribulada e muito desconectada, né, do meu verdadeiro ser. E aí hoje eu estava ouvindo
alguns textos budistas e falando sobre a consciência e trazendo aí à tona essa reflexão de calmaria, de silêncio interno, e aquilo foi me recordando quem eu era, recordando a minha consciência, recordando quem eu sou de verdade, né, antes do pensamento, e aquilo foi me trazendo uma paz, uma calmaria. Então, esse é um dos grandes segredos para a gente estar relembrando a todo instante. Quando você tiver com pensamentos muito conturbados, a cabeça está muito conturbada, os pensamentos estão muito tomando conta de você, né? Eu falo que o pensamento, ele vira um monstro aí dentro da gente, se a gente deixa, né? Quanto menos consciente você estiver, mais fácil é você ser tomado aí pelos seus pensamentos, e um vai puxando o outro, vai criando aí uma egrégora de pensamentos negativos, de pensamentos de ansiedade, e só piora o quadro. Então, lembrar disso, que nós somos a consciência que antecede o pensamento, isso é um princípio de libertação. Porque mesmo quando você está com aquele pensamento muito pesado, aquela enxurrada de pensamentos de ansiedade, o simples fato de, às vezes, de você respirar, de você acalmar um pouquinho, de você serenar um pouco a mente, deixar, às vezes, esses pensamentos passarem por você, sem rotulá-los, sem tentar impedi-los. Quando você começa a fazer isso, você percebe que existe uma consciência por trás desses pensamentos, e uma paz que não é desse mundo, ela te invade naquele instante. Aí ele continua assim: quando você perde o contato com sua calma interior, perde o contato com você mesmo. Quando perde esse contato, fica perdido no mundo. Sua mais íntima noção de si mesmo, de quem você é, não pode ser separado da calma. Ela é o eu sou, mais profundo do que seu nome e sua forma externa. Isso aqui é maravilhoso, pararmos aí para pensar. Ele chama o eu sou de calma. E eu acho que é mesmo, porque não tem nada mais belo e mais sagrado e mais divino do que alguém em estado de calma. Quando a gente vê um bebê recém-nascido, que ele está dormindo, naquela paz, né, naquela desconectado de tudo, né, totalmente voltado para si mesmo e sem ainda o ego comandando, né, totalmente entregue, totalmente sereno, eu, pelo menos, eu vejo muito a face aí de Deus, né, naquele pequenino ser que acabou de chegar no mundo. E então aquele estado de calmaria de um bebê é muito benéfico quando a gente está perto, né? Traz uma paz, pelo menos para mim, traz muita paz. Quando eu sinto a paz de uma criança, isso traz uma paz pra gente. Então, a calma, ela é santa mesmo. A calma, ela é sagrada, ela é divina. Os momentos onde nós estamos em calma, né? Onde a gente, de repente, vai para uma praia, né? Aquele barulhinho da praia, que você fica ali quietinho, ouvindo o som, ou você está no meio da natureza, ou você para ver um pôr do sol e você sente aquela calmaria naquele momento. Aquela calma ali, ela é sagrada. Aí ele fala assim: o equivalente ao barulho externo é o barulho interno do pensamento. O equivalente ao silêncio externo é a calma interior. Vamos pensar de novo. O equivalente ao barulho externo é o barulho interno do pensamento, ou seja, tudo que está muito barulhento fora, quando a gente percebe, existe um barulho interno aí nos nossos pensamentos, estão conturbados. E o equivalente ao silêncio externo é a calma interior. Então, quando a gente imagina muito silêncio externo, né? Você para e você não ouve barulho nenhum, tá aquela calmaria fora. Isso é equivalente a essa calma interior que tem dentro de nós também. Sempre que houver silêncio à sua volta, ouça-o. Isso significa apenas perceba-o. Preste atenção nele. Ouvir o silêncio desperta a dimensão de calma que já existe dentro de você, porque é só através da calma que você pode perceber o silêncio. Veja que quando percebe o silêncio à sua volta, você não está pensando. Está consciente do silêncio, mas não está pensando. Nesse momento aqui a gente pode até fechar os nossos olhos um pouquinho, né?
Deixar aí a respiração acalmar, tranquilizar, pacificar. Aqui, a minha volta, né, enquanto eu tô gravando o vídeo, tá bem silencioso. E nesse momento a gente pode ficar aí só de observador, né? Observando o silêncio, essa calma externa, essa calmaria. E a gente vai sentindo que isso aí realmente vai ecoando aí dentro de nós. Essa calma externa, ela vai trazendo uma calma interna também, né? Esses efeitos paralelos são muito interessantes, né? O quanto que o interno pode refletir no externo e o externo reflete também aí no interno. E ele diz assim: quando você percebe o silêncio, instala-se imediatamente uma calma alerta no seu interior. Você está presente. Nesse momento, você se liberta de milhares de anos de condicionamento humano coletivo. Olhe para uma árvore, uma flor, uma planta. Deixe sua atenção repousar nelas. Note como estão calmas, profundamente enraizadas no ser. Deixe que a natureza lhe ensine o que é a calma. E é a pura verdade. Na natureza a gente percebe uma calmaria que realmente não é desse mundo, né? Quem tem gato, eu não tenho, mas já vi na casa de quem tem gato. Gato, a minha cachorrinha também, fica horas, às vezes deitada, de olhos abertos, contemplando as coisas, num processo de calmaria, sem a preocupação se o tempo está passando, se não está, sem tédio, né? Não está entediada, está se divertindo ali com as coisinhas que ela tem. Existe uma calma na natureza que nós nos esquecemos. A gente esqueceu de se conectar com o agora, de se conectar com o momento presente, de se conectar com o silêncio. Essa mente conturbada, ela vai tomando conta da gente. Ela vira um monstro, porque a gente começa a acreditar que todos esses pensamentos conturbados que estão dentro de nós aí é o que nós somos de verdade. Ela toma posse aí da nossa consciência, a gente fica totalmente inconsciente e é o caos dentro de nós e também o caos no mundo. Quando você olha para uma árvore e percebe a calma da árvore, você também se acalma. Você se conecta à árvore num nível muito profundo. Você sente uma unidade com tudo o que percebe, na calma e através dela. Sentir a sua unidade com todas as coisas é amor. E para terminar o vídeo de hoje, gente, ele dá essa definição maravilhosa aqui do que é o amor, que é a unidade com todas as coisas, e é a pura verdade. O verdadeiro amor, ele traz esse sentimento de unidade, né? Muito do que a gente chama de amor aqui nesse mundo não é amor, é apego, é vaidade, é posse, é desejo, é qualquer coisa, menos o amor, porque o amor verdadeiro, o amor nesse sentido aqui, né, do amor ágape, o amor puro, o amor santificado, ele torna unidade com todas as coisas. E se você sente unidade com alguém, é como se você e essa pessoa fossem um. Então, machucá-la é como se você estivesse machucando a você mesmo. Ofendê-la é como se você estivesse ofendendo a si mesmo. Então, aonde existe unidade, existe o amor. E é o que ele fala, que você sente uma unidade com tudo, o que percebe na calma e através dela. O silêncio ajuda, mas você não precisa dele para encontrar a calma. Mesmo se houver barulho por perto, você pode perceber a calma por baixo do ruído, do espaço em que surge o ruído. Esse é o espaço interior da percepção pura, da própria consciência. Você pode se dar conta dessa percepção como um pano de fundo, para tudo que os seus sentidos apreendem, para todos os seus pensamentos. Dar-se conta da percepção é o início da calma interior. Qualquer barulho perturbador pode ser tão útil quanto o silêncio. De que forma? Abolindo sua resistência interior ao barulho, deixando-o ser como é. Essa aceitação também leva você
ao reino da paz interior, que é a calma. Sempre que aceitar profundamente o momento como ele é, qualquer que seja a sua forma, você experimenta calma e fica em paz. Preste atenção nos intervalos. Os intervalos entre dois pensamentos. O curto e silencioso espaço entre as palavras e frases numa conversa, entre as notas de um piano ou de uma flauta, ou o intervalo entre a inspiração e expiração. Maravilhoso nós pararmos aqui para pensar nisso, né? Que quando a gente respira, né, a respiração é uma ótima ferramenta aí, até de meditação mesmo, né? Na meditação a gente faz a respiração controlada porque ela nos ajuda a nos acalmarmos. Às vezes você está com a mente tão conturbada, o simples fato de você serenar, tranquilizar, né? Perceber a respiração, né? Controlar a respiração, deixar que esse ar te preencha. Quanto que isso às vezes já traz aí um processo de calmaria pra gente. É tão simples, né? Mas ao mesmo tempo tão complexo, porque às vezes a gente não para nos darmos aí esse tempo de calmaria, de entrar em contato com o interior da gente, né? De dar essa chance para que esse reino aí dentro de nós mesmo, essa paz, né, interior dentro de nós jorre, nos traga aí essa tranquilidade que a gente precisa. E a respiração ela pode fazer isso muito por nós. E é o que ele fala aqui para acabar, né? Vamos acabar hoje aqui. Eu fico empolgada aí sempre que eu estou comentando sobre livros, faço muitos estudos de livros com grupos, mas é porque esse tipo de livro aqui, gente, tem que te causar reflexão. Não dá para você simplesmente ler uma coisa dessa daqui e passar batido. É impossível que você passe por um livro desse e você não pare para pensar em algumas coisas que às vezes a gente nunca parou para pensar. E para acabar hoje, para acabar mesmo agora, ele vai falar assim: quando você presta atenção nos intervalos, a percepção de alguma coisa se torna apenas percepção. Dentro de você surge a pura consciência, desprovida de qualquer forma. Você deixa, então, de identificar-se com a forma. É o que o Eckhart Tolle fala no livro muito no Poder do Agora, mas todos os grandes mestres falam isso, que a gente não é esse corpo físico, que a gente não é essa mente, nós não somos esse conjunto de pensamentos, mas a gente é essa consciência que sabe de tudo. Essa consciência por trás da forma. Então a gente se desconecta aí da forma, a gente deixa de se identificar, né? A partir do momento que a gente vai entendendo isso, quando alguém pergunta quem a gente já não tem rótulo, né? De nome, de nacionalidade, de profissão. Nós somos uma consciência que está vivendo uma vida aqui temporariamente humana e tem aí algumas roupagens para estar fazendo o que veio fazer aqui nesse mundo, né? A verdadeira inteligência atua silenciosamente. A calma é o lugar onde a criatividade e a solução dos problemas são encontradas. Com esse trecho aí eu fico por hoje, porque realmente só na calma a gente vai encontrar respostas. É impossível com a mente atribulada, é impossível com a mente angustiada que nós cheguemos aí a alguma resposta com sabedoria, de solução, de pacificação, alguma resposta que resolva aí um problema para nós. Então, quando nós estamos aí com algum problema, o primeiro passo é nos acalmarmos, é nos tranquilizarmos, porque depois que você está mais tranquilo, essa sabedoria que existe dentro de todos nós, ela começa a jorrar e pode aí nos trazer aí até as respostas que nós precisamos, nos ajuda, nos traz aí à tona caminhos e soluções que às vezes com a mente atribulada, com os pensamentos dominando, nós não conseguimos aí ouvir. Então ficamos por aqui, fiquei muito feliz aqui com esse estudo. Se vocês gostam de leituras comentadas, né? Fiquem aqui no meu canal, curtam aí meu canal, ativem o sininho, curtam o vídeo também para poder chegar para mais pessoas. Um outro livro aí que eu quero falar aí da próxima vez é esse livro aqui, Ao Encontro da Sombra,
para nós estarmos falando aí sobre esse lado escuro da natureza, mas que também guarda dons, guarda capacidades, guarda muitos talentos, guarda tantas partes mais sombrias nossas que a gente esquece e que a gente precisa lembrar para que a gente vá se libertando delas, mas ao mesmo tempo também vamos lembrar aí de todo o nosso potencial oculto nesse lado escuro que Jung chamou aí de sombra. Então, fiquem com Deus, muito obrigada, sejam muito bem-vindos aqui na minha página. Muito obrigada.